Pode. Tá, vamos. Então. Tá, não. Oi, eu sou o Barude. Oi, eu sou o Barude. Bem-vindos ao Geobarudismo novamente. Finalmente nós voltamos, saímos desse longo período de férias. Peraí, tá torto. Oi, eu sou o Barude. Bem-vindos novamente ao Geobarudismo. A gente voltou das férias agora e voltamos com tudo, hein? Então, hoje a gente vai falar sobre dois temas que são importantíssimos para a sua vida, cara. A gente vai fazer uma relação hoje entre Avatar, a lenda de Aang, e sobre o início da geopolítica chinesa. Então, a gente vai fazer dois vídeos, na verdade, sobre Avatar. Um que é esse sobre Avatar, a lenda de Aang, né? Que a gente vai falar daquele carequinha maravilhoso. E depois a gente vai falar sobre a lenda de Korra, aquele mulherão da... Eu não posso falar o resto. E ela vai representar um segundo momento da geopolítica chinesa. Nesse primeiro vídeo, a gente vai retratar alguns elementos que condicionaram a China, depois do socialismo chinês. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre a China mais atual, mais contemporânea, a partir da lenda de Korra. A ideia é você conseguir entender como que alguns elementos desse desenho, que não é um anime, pelo amor de Deus, que alguns elementos desse desenho vão acabar te ajudando a compreender um pouco mais sobre como é que é o funcionamento político da China, geopolítico da China, e o porquê que os chineses conseguiram virar essa grande potência, esse grande dragão econômico. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, vamos lá. Avatar é um desenho criado entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Ele teve origem em 2005 e ele foi até 2008. Ele foi exibido na Nick e depois acabou sendo exibido em outros canais e hoje em dia passou até na Netflix, ou seja, você tem aí acesso livre pela Netflix para esse desenho do Avatar. O negócio é que, além disso, cara, o Avatar conta a história de um monge, né? Um monge do Templo do Ar do Sul, que é o Aang, e que... Isso é o primeiro episódio, hein? Pelo amor de Deus. E que o Aang, ele é encontrado congelado, né? E quando ele é encontrado congelado, né, na tribo da água do sul, o que acontece? Ele acaba sendo ressuscitado, por assim dizer, pela Katara, né? E aí, à medida em que ele vai mudando a sua vida, à medida em que ele vai se descobrindo novamente como Avatar, ele vai tentando aprender as novas habilidades, aprender habilidades da água, da terra e depois do fogo. Ou seja, a ideia é tentar mostrar que aquele ser, né, que é o Avatar, ele é um ser escolhido para virar uma espécie de grande equilibrador das relações mundiais. Só que qual foi o problema? Como ele ficou congelado por um século, acabou que a Nação do Fogo, né, que cometeu um genocídio lá na tribo no Templo do Ar do Sul, acabou dominando todo esse mundo do Avatar, todo esse mundo criado por Avatar. E como eles acabaram dominando todo esse território, eles acabaram influenciando muito, a partir de várias forças bem opressoras, bem militaristas, esses outros povos, que ou construíram grandes muralhas para se defender, como a tribo da Água do Norte, e também Basincé, né, que é o território lá do pessoal da Terra, ou simplesmente se submetendo aos interesses deles, da Nação do Fogo, como várias tribos e várias vilas desses elementos aí que eu acabei de falar, tirando do ar, né? O Avatar, né, o Aang, ele foi o último remanescente que sabia dobrar ar, né? E aí você, poxa, Barude, legal, mas o que isso tem a ver com China, ou com o imperialismo chinês? Então, a ideia desse desenho era tentar criar um pouco da mitologia envolvendo o Kung Fu e da mitologia antiga chinesa em relação a esses elementos da natureza. Só que, a partir do momento em que você resgata tantos valores culturais e tantos valores históricos de determinado território, mesmo que você crie um mundo paralelo, né, o mundo do Avatar, você acaba, sem querer, influenciando alguns elementos que realmente existiram, que existiram na nossa realidade. Um dos mais interessantes vai ser a relação entre a China e o Japão, né? Aqui no Geobarudismo a gente tem um vídeo falando sobre Samurai X e Era Meiji, né? Para poder mostrar um pouco sobre o imperialismo japonês, essa transição do poder japonês, né? E de que forma que eles se desenvolveram. E agora a gente vai fazer um adendo, né?
Esse vídeo, na verdade, é um grande adendo entre a interseção do domínio japonês sobre os seus vizinhos orientais, no caso, ocidentais ao Japão, e sobre a relação que vai existir desse poderio todo japonês sobre a China ao poderio chinês, seja ele como socialista, seja ele depois como socialista de mercado. Só que para a gente compreender um pouco desse processo todo, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, quando você olha o Avatar, você consegue ver aí dois elementos clássicos, né? A Nação do Fogo, né? Que é uma nação, altamente industrializada, uma nação que tem uma frota naval extremamente poderosa, que conseguiu desenvolver balões de guerra, conseguiu desenvolver encouraçados, certo? E do outro lado a gente consegue ver que todo o resto que é dominado pela Nação do Fogo vive em extrema pobreza ou vive extremamente isolado de todo aquele processo, né? Ou seja, os lugares que não foram embargados pela Nação do Fogo acabaram sendo dominados. Aí você, poxa, tá, tudo bem, mas o que isso representa? Então, no caso, quando o Aang reaparece no mundo, ele acaba desequilibrando o domínio do fogo, para poder buscar o reequilíbrio entre esses 4 elementos, sendo ele o Avatar. E aí, por causa disso, a gente já consegue entender algumas coisas interessantes. A Nação do Fogo, ela historicamente é marcada por ter esse domínio de recursos de outros reinos. Ela ficou um século tendo esse poder. E, curiosamente, a gente já tem aí um link legal, né? Essa tribo do fogo, na verdade, o grupo do fogo, eles ficaram conhecidos como os Guerreiros do Sol. E, curiosamente, segundo a cultura japonesa, a cultura shintoísta japonesa, os japoneses, historicamente, são vinculados à deusa Sol. Ou seja, esse elemento, o fogo, seja ele como os guerreiros do sol de Avatar ou como a deusa do sol da cultura japonesa tradicional, eles são vinculados à ideia de o Japão ser a terra do sol nascente, do kamikaze ter o símbolo do sol e do sol ser sempre um dos simbolismos mais poderosos da cultura japonesa. E do outro lado, quando a gente fala sobre a cultura chinesa, a cultura imperial chinesa, bem antes do domínio europeu e tudo mais, os filhos do imperador, eles eram chamados de filhos do céu. E chuta qual é o elemento clássico do céu? É o ar. Ou seja, aqui, quando a gente fala sobre esse conflito entre um dobrador de vento, né, um dobrador de ar, e sobre dobradores de fogo, a gente poderia fazer uma relação perfeita entre a gente ter aí a China como os filhos do céu, sendo Aang o último filho do céu, e do outro lado o Império Japonês com os seus guerreiros dobradores de fogo. E aí você, poxa, Baruch, mas por que eu tenho que compreender esse processo? Para você entender uma coisa interessantíssima. Quando o Japão se industrializa, quando o Japão consegue se desenvolver como uma nação industrial, aos moldes ocidentais também, ali na era Meiji, nessa transição do século XIX para o século XX, o Japão também agrega muito da ideologia criada dentro desse pensamento imperialista. Ou seja, ele vai começar a pensar assim, poxa, para eu conseguir desenvolver minha indústria, eu preciso ter muita matéria-prima. Para ter matéria-prima que eu não tenho, eu preciso de alguma forma conseguir em outro lugar. Para isso eu preciso de força o suficiente para conseguir isso. Se não for pela diplomacia, vai ser pela guerra. Um dos maiores exemplos disso vai ser um dos primeiros conflitos que vai existir. Vai ser uma guerra chamada de Sino-Japonesa. Ela aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi no finalzinho de 1800, vai ser de 1894 a 1895, com a vitória do Japão sobre a China e sobre a Manchúria. Ele vai tomar um monte de território. E depois a gente vai ter uma segunda guerra entre 1937 e 1945. Vai ser a segunda guerra sino-japonesa, sendo esse sino de China. Uma outra curiosidade é você compreender que a Nação do Fogo tem uma característica geológica que é interessante a minha analogia. A Nação do Fogo é um arquipélago, tal como o Japão. As outras nações de Avatar, tirando as nações do céu, né, as tribos do céu, são tribos que flutuam, lembrando que a gente está falando de um mundo mitológico, elas são nações de uma área continental, elas se conectam por continentes, né? Então mesmo que eu tenha ali as tribos do norte e do sul da água, né, que são tribos que parecem os polos da Terra, né, ali bem no meio eu tenho uma área continental gigantesca, que é onde ficam os reinos da Terra, os impérios da Terra. Isso seria equivalente à China continental. Então, para você conseguir entender um pouco desse processo também, é legal você conseguir compreender uma outra coisa. Quando a China vence essa guerra quando o Japão, de fato, vence essa guerra sino-japonesa, acontece uma coisa muito, muito pesada. Porque o Japão, aos moldes daquela lógica do imperialismo determinista que foi pensado na Europa, para os Estados Unidos e tal, ele entende que quando ele derrota uma nação tão grande quanto a China, lembrando que ali eu tenho a Nação do Fogo derrotando todas as outras etnias, todas as outras tribos, no mundo real,
o Japão conseguiu dominar um território que tinha uma das maiores populações do mundo, talvez a maior população do mundo da época, e que tinha 56 etnias, sendo a principal delas a etnia Han. Ou seja, o Japão, somado a outras nações imperialistas, como a Inglaterra em Hong Kong ou Portugal em Macau, acabaram tendo uma influência absurdamente grande sobre o território chinês. Ou seja, existiu de fato uma transformação aí envolvendo a construção de algumas elites que se beneficiavam com o crescimento japonês e ocidental. Mas ainda assim, cara, o desgaste social, o desgaste étnico na China, a exclusão territorial que eles viveram foi muito, muito absurda. É muito maneiro que quando você assiste o Avatar, você consegue entender uma coisa muito interessante. O Aang, que é um menino, né, um menino de 112 anos, né, lembrando que ele foi congelado com 12, ele, ao longo de sua jornada, ele não apenas aprende a dobrar outros elementos, ele também aprende a fazer mais uma coisa. Ele aprende a conhecer toda a diversidade que existe dentro dessas tribos, dessas nações, desses impérios. Ele aprende a respeitar as diferenças entre cada um deles. Ele aprende a temer e entender qual é o poder, qual é a importância de cada um desses povos. É muito interessante que quando você vê filmes chineses, principalmente filmes chineses desse finalzinho dos anos 80 para os anos 90, você consegue compreender que existe um fortalecimento da valorização da identidade nacional chinesa. O Aang, na verdade, ele acaba se transformando num grande símbolo de como o chinês se encontra ele mesmo. O próprio Aang descobre isso. Quando ele perde uma das batalhas contra os Guerreiros do Fogo, ele acaba sofrendo um acidente, né? Ele sofre um ataque quase fatal. E aí ele fecha parte do link que ele tem como Avatar. E aí existe um episódio, para mim, o episódio mais bonito, né, desse desenho, que é quando ele conhece um monge, né, e esse monge faz com que ele descubra a verdade sobre si mesmo. Né? E aí ele vai abrindo cada um dos chakras, cada uma das fontes de energia do corpo dele, para ele retomar o poder de Avatar. E com isso, ele vai alcançando diferentes níveis de meditação para tentar descobrir quem ele é. Cara, uma parte incrível disso é você conseguir entender que, dentro de um domínio imperialista, um dos principais processos é a alienação cultural. Quando o Aang perde os poderes dele, quando ele sofre aquele acidente fatal, quando a China sofre o acidente fatal, perdendo a guerra, muito da identidade chinesa acabou sendo degradada, sendo destruída. É o que eu falei, em muitos filmes de Kung Fu, por sinal, na China, existem aqueles duelos que aconteciam entre japoneses, ocidentais e chineses, que eram jogados em arenas extremamente fragilizados, extremamente doentes, para que o povo chinês visse aquele lutador perdendo, tomando uma surra. Né? Ou seja, o símbolo da força chinesa era massacrado por ocidentais, por japoneses, mostrando essa alienação. E aí o Aang, quando vai tentando abrir cada um dos chakras, cada uma das fontes de energia dele, ele acaba mostrando para si mesmo como é que ele tem a habilidade de se descobrir, de aceitar onde ele falhou, de aceitar quais foram os poderes que ele acabou perdendo e de que forma que ele pode recuperá-los. E aí, a parte incrível também, eu tô falando muito incrível porque eu me empolgo muito com esse desenho, tá? Mas como eu falei, a parte incrível disso, cara, é você conseguir entender que ao longo dessa evolução do Aang, a China também evoluiu. Aí você, poxa, Baruch, mas como? Então, essa evolução chinesa, ela se deu por dois fatores diferentes. Um deles foi a própria resistência chinesa ao domínio japonês. O sentimento nacionalista criado na China, o sentimento de valorização dos seus elementos identitários, seja os do campo ou da cidade, acabaram tomando duas perspectivas diferentes. Uma delas foi como a China nacionalista pensou, a partir de um cara chamado Chiang Kai-shek. Né? Esse maluco acabou tendo a ideia de criar uma China, de criar uma república chinesa baseada em valores capitalistas e tudo mais, mas que de alguma forma afastasse a presença japonesa do seu país. E do outro lado, nós temos uma outra ideologia, uma ideologia oposta do Chiang Kai-shek, que é de um cara chamado de Mao Tse-tung. Né? O Mao Tse-tung ele chegou a ser isolado e exilado também, perseguido e tal, e ele era um socialista. Ele acaba indo para o campo chinês. Né? E quando ele vai para o campo chinês, ele passa a ter um apelido chamado de Grande Timoneiro. Ele acaba tendo um poder de argumentação sobre uma possível revolução que pudesse acontecer na China, envolvendo a recuperação da identidade do chinês, do campo para a cidade. A teoria do maoísmo, o pensamento do maoísmo de resgatar a sua nacionalidade a partir da valorização daqueles que representam de fato o povo chinês, acabou tomando a China como um todo. E aí, bem no finalzinho dessa Segunda Guerra Sino-Japonesa, isso no mundo real, o Mao Tse-tung e o Chiang Kai-shek lutaram
contra o exército japonês e venceram. Lembrando que a gente está falando de 1945, ou seja, o Japão já estava com combate na Segunda Guerra Mundial. Essa guerra sino-japonesa acabou sendo paralela a esse processo. E aí, por causa disso tudo, o Japão acabou perdendo, né, territórios, acabou perdendo esse domínio para a China, né, e, consequentemente, um pouco de tempo depois, né, em 1949, o Mao Tse-tung acaba fazendo a Revolução Chinesa. Só para você conseguir entender isso, essa Revolução Chinesa tem o nome Revolução porque o sistema inteiro mudou. Deixou de ser um sistema capitalista e voltou a ser um sistema socialista. Na verdade, passou a ser um sistema socialista. E aí, a ideia é você conseguir entender também mais um outro ponto. Em ambos os casos, mas acabou que, sobretudo em Mao Tse-tung, dado o tempo que ele conseguiu criar o projeto de poder dele, esse nacionalismo chinês, essa figura nacionalista, social chinesa, acabou sendo muito, muito exaltada. Ainda que na figura do líder, coisa típica de países socialistas, mas ele acabou influenciando demais a ideia de que o Mao Tse-tung seria uma espécie de avatar para a China. Ou seja, ele seria o cara que ordenaria todos os poderes. A parte que a gente não esperava no mundo real é que, ao contrário do Avatar Aang, que acabou equilibrando as relações do planeta, derrotou a Nação do Fogo, né? Ele derrotou o Japão do mundo dele, e acabou se transformando em um grande pacificador do seu próprio país. No nosso mundo real a coisa não é tão bonita assim, ela não é tão elementar assim. O Mao Tse-tung ele acabou transformando a China também em uma nação socialista, né? Porém com forte regime militar. Ou seja, não havia tanta liberdade ao povo chinês do mundo real, tal como o povo do mundo de Avatar, com o Avatar presente. Então, esse é o primeiro ponto. A gente conseguir compreender que existiu toda uma iniciativa nacionalista de dois lados diferentes, um capitalista e um socialista, que em ambos os casos haviam seus respectivos avatares e que um deles venceu, Mao Tse-tung. Entender que a relação do Avatar Aang com o Avatar, com o mundo dele, era uma relação entre a descoberta do chinês como um povo. Ainda que isso talvez não tenha sido a ideia central criada pelos estadunidenses e pelos sul-coreanos sobre a história do Avatar, acaba que isso cria um link muito poderoso. Né? Avatar é um desenho muito interessante porque ele conecta vários elementos dessa evolução industrial da Nação do Fogo e de como existe uma desigualdade territorial gigantesca e como que essa resistência cultural acaba influenciando muito a revalorização do povo do mundo de Avatar, tal como acabou acontecendo com a China, mesmo a ideologia socialista. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Curta, se inscreva, ative o sininho e compartilhe.